Muito bem, bem-vindo, bem-vinda para mais uma aula aqui no Tudo de Penal. Essa aula, excepcionalmente, está sendo divulgada também com um episódio do meu podcast, do Utopia Podcast. E essa aula, que é a aula número 23 da plataforma exclusiva para os assinantes do Tudo de Penal, é uma aula que também está inserida no contexto do nosso desafio de leituras durante o mês de junho, agora do ano de 2023. Se você não está por dentro desse desafio, tem mais informações nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram. Em resumo, durante os 30 dias do mês de junho, nós estudaremos a cada dia um texto importante sobre direito penal, processo penal ou execução penal. Pode ser um artigo, pode ser um capítulo de livro, pode ser uma decisão de tribunal superior, sempre em matéria penal. Essa é a aula 23. Estamos aqui dentro do Tudo de Penal, mas como eu disse, é uma aula que também está sendo disponibilizada para vocês abertamente por meio do YouTube, do Spotify e demais tocadores de podcast. Nessa aula de hoje, nós trataremos de um assunto fundamental para a compreensão das ciências criminais de um modo geral, mas principalmente do direito penal e do processo penal, que é a teoria do garantismo penal, idealizada, proposta pelo jurista italiano chamado Luigi Ferraioli. Dentro desse desafio, porém, o esquema das aulas consiste em trabalhar um texto, e aqui alguns destes textos trabalhados eu estou transformando também em um comentário meu, em uma explicação minha do texto, por meio de aula exclusivamente aqui dentro do Tudo de Penal. Por isso, não é uma aula que nós iremos esgotar a teoria do garantismo penal. Eu pretendo, sim, em determinado momento, aqui dentro da plataforma de aulas do Tudo de Penal, talvez organizar um mini curso com algumas aulas, onde nós faremos uma grande imersão, um grande mergulho na obra do Ferraioli. Por isso, último aviso, e eu insisto, não é uma aula completa sobre a teoria do garantismo penal. Mas sim, nós vamos trabalhar a partir de um texto da professora Ana Cláudia Bastos de Pinho, em coautoria com Fernando da Silva Albuquerque e José Edivaldo Pereira Salles. Destaco aqui em especial o nome da professora Ana Cláudia Bastos de Pinho, você que acompanha dentro do Tudo de Penal, ou você que acompanha pelo YouTube, você está visualizando, inclusive, aí na tela, para ilustrar esse slide, uma foto da professora Ana Cláudia com o grande jurista italiano Luigi Ferraioli. A professora Ana Cláudia Bastos de Pinho, que também é promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, é uma das maiores conhecedoras da obra do Ferraioli no Brasil. Possui diversos trabalhos publicados, recomendo a leitura de tudo que a professora Ana Cláudia escreve, principalmente sobre garantismo penal. Mas nessa aula de hoje, nós faremos a leitura de um texto específico, publicado no ano de 2019, que tem o seguinte título: O Garantismo Penal de Luigi Ferraioli, apontamentos necessários ou desnecessários a certas críticas made in Brasil. Neste texto, a professora Ana Cláudia, juntamente com os seus coautores, Fernando da Silva Albuquerque e José Edivaldo Pereira Salles, José Edivaldo, que também é membro do Ministério Público do Estado do Pará, os autores respondem a algumas críticas que encontramos aqui no Brasil em relação à obra do Ferraioli. Não apenas há críticas no sentido de discordar, evidentemente, apontar que o garantismo penal é um absurdo. Eles também respondem a alguns trabalhos publicados no Brasil, no sentido de que a maioria das leituras que se faz do garantismo penal do Brasil seriam leituras equivocadas. De modo que a fonte de toda a sabedoria a respeito do garantismo penal estaria com os adeptos do chamado garantismo penal integral, que, conforme veremos aqui durante essa aula, não apenas a partir das palavras dos autores, mas também a partir de alguns comentários meus, o garantismo penal integral
não pode ser jamais compreendido como a leitura correta ou adequada do garantismo penal do Ferraioli. Mas pode sim ser compreendida essa, entre aspas, teoria do garantismo penal integral como uma leitura alternativa do garantismo penal do Ferraioli, que se apropria da expressão garantismo penal, adiciona esse adjetivo integral para subverter o que o Ferraioli propõe na obra do garantismo penal. Antes ainda de iniciarmos, uma brevíssima nota introdutória sobre o garantismo penal. O Ferraioli escreveu essa obra monumental chamada Direito e Razão, uma teoria do garantismo penal. É um livro de quase 1000 páginas e que compensa muito fazer uma leitura. Eu considero que, a partir do meu ponto de vista, a partir da quantidade de leituras que consegui fazer até hoje, eu colocaria tranquilamente a obra Garantismo Penal do Ferraioli entre as 10 ou 20 obras mais importantes da história das ciências criminais de um modo geral. De fato, é uma obra monumental, muito bem escrita, muito bem organizada. Mas vejam só que interessante. O Ferraioli, ele não inventou aqueles axiomas que ele trabalha. O Ferraioli não propôs pela primeira vez na história aquelas garantias no âmbito do direito penal e do processo penal. O Ferraioli se vale da tradição do iluminismo, a partir desse momento histórico e filosófico da história da humanidade, de uma reestruturação ou de uma primeira aproximação do humanismo em matéria de direito penal e de processo penal. O trabalho maior do Ferraioli não é de criação, é de sistematização. É de sistematizar todas as contribuições dos penalistas, dos filósofos, a respeito do iluminismo e, com isso, edificar uma grande teoria do garantismo penal. Por isso, quando, eventualmente, você que ainda não leu o livro, for realizar uma leitura da obra, você vai se surpreender durante poucos momentos do livro. Isso porque grande parte do que o Ferraioli propõe já foi incorporado há muitas décadas nas constituições nacionais dos estados, inclusive no Brasil, e já foi incorporado também por diversos tratados de direitos humanos. Mas alguns momentos da obra do Ferraioli são, sim, não mais impressionantes, mas mais peculiares, mais específicos. Algumas ideias que ele coloca dentro da teoria do garantismo penal que nós teremos, sim, uma margem para concordar e uma margem para eventualmente discordar. Já antecipo que eu não concordo inteiramente com as ideias propostas pelo Ferraioli. Antecipo algo, duas pelo menos ideias do Ferraioli que veremos durante essa aula. O Ferraioli defende que a pena máxima num direito penal interno nacional deveria ser de 10 anos de prisão, independentemente da gravidade do crime. A pena máxima deveria ser 10 anos de prisão. Eu considero pouco. Eu considero que pode se revelar uma pena desproporcional, dependendo da gravidade do crime. Será que 10 anos é o suficiente para um feminicídio, para um homicídio qualificado, para um crime contra a dignidade sexual? O Ferraioli também defende, e é um dos poucos autores do mundo que defendem isso, um processo penal sem prisão preventiva. O Ferraioli defende, eu vou insistir, o Ferraioli defende um processo penal sem prisão preventiva. Caio, mas como que os ideólogos do garantismo penal integral conseguem ter o Ferraioli como marco teórico consistente se o que eles mais gostam é a prisão preventiva? Eu também não sei te responder. O Ferraioli jamais pode ser um marco teórico consistente para quem deseja uma expansão do poder punitivo. E o Ferraioli também não é um marco teórico consistente para quem propõe uma abolição do sistema penal. O Ferraioli não é um abolicionista. O Ferraioli acredita no direito penal. Ele adota, inclusive, uma teoria positiva da pena. Aqui dentro do Tudo de Penal já tivemos uma aula bem interessante
sobre a ideia do Zaffaroni sobre uma teoria agnóstica ou negativa da pena. Ferraioli não se insere sequer nessa compreensão mais crítica. Ele acredita na pena de prisão e ele acredita, inclusive, na função preventiva geral e até mesmo numa função da pena de prisão de evitar a vingança privada. De um lado, quem deseja expandir, descontrolar o sistema penal, relativizar nulidades, ampliar as hipóteses de prisão preventiva, aumentar as penas, procurem outro marco teórico. E não vai faltar. Não falta marco teórico para justificar uma expansão do direito penal. Mas o Ferraioli não é um marco teórico consistente para isso. Por isso eu já antecipo que é um gravíssimo erro metodológico. Um gravíssimo erro metodológico trabalhar a partir do Ferraioli, adjetivando a sua categoria do garantismo penal de integral para justificar ideias de expansionismo penal. De outro lado, se você propõe a abolição do sistema penal, a abolição da pena de prisão, Ferraioli também não está ao seu lado. O Ferraioli legitima o direito penal, legitima a pena de prisão, mas no decorrer da sua obra, estrutura diversos freios limitadores ao exercício do poder punitivo. Com essa introdução, vamos então para o texto da professora Ana Cláudia e dos professores Fernando e José Edivaldo. Como uma introdução, os autores colocam o seguinte: às vezes, o óbvio precisa ser dito. Às vezes, o óbvio precisa ser dito. É o caso desses apontamentos aos críticos do garantismo jurídico penal de Ferraioli, no Brasil. As aspas expressam que os algozes da teoria não elaboram uma crítica acadêmica, séria, científica ao garantismo. Em muitos textos subscritos por tais autores, sequer consta menção a algum trecho da monumental obra do maestro italiano, o que já é um sério indício de que não a leram. Se leram, não a compreenderam e, em ambas as hipóteses, não conhecem o que pretendem criticar ou, na pior das hipóteses, agem conscientemente a serviço de um determinado projeto maximalista e violador de direitos fundamentais. Aqui estou de pleno acordo. Se vocês procurarem em trabalhos publicados ou mesmo em textos na internet e até mesmo em fragmentos de posts nas redes sociais, críticas ao garantismo penal, raramente vocês vão encontrar uma crítica séria, consistente, apontando o seguinte: neste trecho, nessa página, neste capítulo, o Ferraioli propõe essa ideia. Eu não concordo com essa ideia por essa e por aquela outra razão. Na maior parte dos casos, as críticas são infundadas e, de fato, não citam, não mencionam trechos da obra do Ferraioli. Aliás, a expressão garantismo, juiz, determinado ministro é garantista, o outro é menos garantista, acabou sendo introduzida, convenhamos, no linguajar popular, jornalístico, midiático, nem sempre com uma precisão terminológica muito acertada. Ainda nessa introdução, os autores advertem: não significa dizer que a teoria de Ferraioli não comporte críticas. Ao contrário, há diversos trabalhos no Brasil e em outros países que dialogam criticamente com Ferraioli. Há que se diferenciar, por exemplo, formulações que, desde o ponto de vista teórico, encontram elementos de tensão na epistemologia construída pelo mestre italiano e, a partir daí, dialogam. Daquelas outras que, desde uma mirada genérica, atribuem livremente sentidos para a teoria, executando, ao mesmo tempo, dois movimentos: o de descaracterizar o garantismo, atribuindo a ele aspectos e ou finalidades que jamais possuiu. Neste ponto, os autores também têm muita razão em apontar. Não é uma teoria incriticável. Tá tudo bem criticar e não concordar com alguns pontos da obra do Ferraioli. Eu já disse, inclusive, que eu não concordo com alguns pontos. Considero que alguns pontos não contam com uma elaboração devidamente justificada. O tópico, por exemplo, de
um processo penal sem prisão preventiva é muito pouco elaborado. O Ferraioli não consegue demonstrar concretamente o que faríamos com o réu que ameaça empreender fuga. O que faríamos com o réu que ameaça testemunhas, que continua ameaçando as vítimas. Não responde, inclusive, o que faríamos com o réu que, processado por um crime violento, continua praticando outros crimes violentos no decorrer da persecução penal. Tá tudo bem propor um processo penal sem prisão preventiva? Sim, desde que se apresente como neutralizaríamos os diversos riscos processuais que um acusado pode causar. É um ponto vulnerável da obra do Ferraioli, na minha compreensão. Podemos então ter essa premissa: não é uma obra incriticável, é um monumento da literatura jurídico-penal. Insisto, um dos melhores livros já escritos sobre a nossa matéria, que tem quase 1000 páginas, e dentro dessas quase 1000 páginas, na minha compreensão e de diversas outras pessoas, há sim alguns pontos que merecem ser criticados. Na sequência, os autores abrem o tópico falácias e argumento ad hominem. Os autores colocam assim: Ferraioli é alvo de investigações sobre sua própria vida, suas origens, suas atividades profissionais, etc., para desqualificá-lo e, consequentemente, buscar desqualificar também o garantismo. Mencionam ainda que há tentativas de vincular Ferraioli ao terrorismo. Ferraioli, que atuou como juiz nos anos de 67 a 75, esteve ligado a um movimento que ficou conhecido como magistratura democrática. Seria algo equivalente ao que temos no Brasil da Associação dos Juízes para a Democracia, cujos ideais, segundo as críticas, seria apoiar terroristas, já que integrado por magistrados de esquerda com o intuito de realizarem uma revolução. Essa crítica, que de fato é encontrada em alguns trabalhos de péssima qualidade acadêmica, e que mencionarei aqui logo mais durante essa aula, mas que é um argumento muito comum, no sentido de associar juristas de esquerda a um apoio deliberado e total a movimentos revolucionários violentos. Ser uma pessoa ou ser um jurista de esquerda, compreender de forma mais aprofundada o que foi determinado período da história de um país, compreender que até determinado ponto algumas revoluções têm todo o contexto para lutarem contra regimes autoritários, isso dá o ensejo equivocado de associar juristas de esquerda a apoio a movimentos violentos. E isso acontece no Brasil. Vejam o quanto a Associação dos Juízes para a Democracia é criticada por um setor razoavelmente expressivo da magistratura, do Ministério Público, da advocacia e também no contexto teórico das ciências criminais. Exclusivamente por ser um setor mais ligado à esquerda, de uma compreensão mais ostensiva a respeito da proteção dos direitos humanos. Essa crítica direcionada ao Ferraioli, vocês vão encontrar, por exemplo, nesta obra, Bandidolatria e Democídio. Ensaios sobre garantismo penal e a criminalidade no Brasil. De autoria, salvo engano, de 2 membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Isso, 2 membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Diego Pesse e Leonardo Giardim de Souza. Eu li esse livro. Eu gosto de ler alguns textos provocativos. Alguns textos que eventualmente vão me fazer refletir mais. Alguns textos que vão me tirar de uma rota teórica de textos que eu estou acostumado a ler. Não foi o caso desse livro. Eu já li ótimos textos que me fizeram refletir e até mesmo cogitar ou mesmo mudar de opinião sobre alguns assuntos. Não é o caso desse livro, que, com todo respeito aos autores, é um livro panfletário, com baixíssima qualidade teórica, e que se vale de algumas fontes muito conhecidas do ideário da extrema-direita que nos últimos anos se proliferou pelo país, não só no Brasil, mas em alguns outros países da nossa região.
em diversos momentos deste livro, vocês encontrarão críticas ao Ferraioli, à pessoa do Ferraioli, e críticas ao garantismo penal, tendo como marco teórico Olavo de Carvalho. Eu não estou mentindo. Uma das principais referências bibliográficas deste livro é diversos escritos do Olavo de Carvalho. E de todo esse pequeno universo de um conservadorismo mais radical, que avança para outras áreas do saber e que imagina que está sendo apresentado com uma quantidade de erudição que vai nos impressionar. Mas sempre são os mesmos autores. Abro um brevíssimo parênteses para te dizer o seguinte: eu não estou condenando em absoluto ideias conservadoras. Você tem um direito de ser conservador em alguma ou várias áreas da sua vida. Você também tem o direito de ser liberal em uma ou várias áreas da sua vida. Eu me considero uma pessoa progressista, quase nada conservadora. Isso não impede que tenhamos pontos de consenso. O garantismo penal, em matéria de percepção penal, ele deveria ser um ponto de consenso. Porque ele é uma das melhores representações de um ponto de equilíbrio. Não é nem a extinção do sistema penal, nem um maximalismo descontrolado e desordenado. Mas o que se propõe neste livro é justamente o contrário. Mais à frente eu farei a leitura de um trecho deste livro que não apenas critica o Ferraioli, não apenas critica o garantismo penal, mas também incorre nesse erro gravíssimo de criticar o autor, de associar o histórico democrata do autor como um entusiasmo com movimentos terroristas ou terroristas no sentido em que provocam os autores. E aqui, neste nosso texto da professora Ana Cláudia, há o seguinte trecho: quem está criticando o garantismo com absurdos desse jazz, só situar aqui o meu slide, além de desconhecer a obra do autor, não faz a menor ideia de quem seja o autor da obra. Ou, o que é mais grave, assim o faz, a despeito de saber exatamente de quem se trata, numa tentativa tosca de desqualificar a obra pelo autor e vice-versa. Tópico seguinte deste texto tem o título Ideologias e Sentidos Espúrios atribuídos ao garantismo. Professora Ana Cláudia e os seus coautores apontam o seguinte: no Brasil, há um grupo de autores que tem dedicado esforço acadêmico para discutir com Ferraioli, explicitar sua teoria e também criticá-la a partir de fundamentos epistemológicos. Ela cita como exemplo Lênio Streck, Salo de Carvalho, Alexandre Moraes da Rosa, dentre outros autores, que, muito embora compreendam, concordam com o ideário garantista, terão sim algumas divergências epistemológicas com o Ferraioli e com o garantismo penal. Há, porém, escritos no Brasil que se dizem críticos ao garantismo, mas que não confrontam expressamente os textos de Ferraioli e estão, no entender desses autores, prenhes de adjetivações negativas de forma generalizante e grosseira contra a teoria do garantismo penal e, por incrível que pareça, a pessoa física do professor italiano. A professora Ana Cláudia de Bastos Pinho, juntamente com os dois coautores, resume as características dessas críticas ao garantismo nos seguintes tópicos que vocês estão visualizando aí na tela: falta de discussão epistemológica, adjetivações depreciativas ao garantismo e a Ferraioli, forte apelo emocional com relatos de crimes que resultam em consequências graves para as vítimas, a ausência de confronto expresso com os escritos de Ferraioli, associações indevidas, como a de que garantismo é sinônimo de impunidade, utilização de um discurso panfletário com uso de terminologias sem qualquer seriedade, o que poderíamos citar aqui como exemplo as expressões bandidolatria e também a expressão democídio. Vamos sair agora dessas críticas que propõem, que atacam o garantismo penal em si e também a pessoa do Ferraioli, para passarmos agora
a outro momento desse texto da professora Ana Cláudia e dos coautores, em que eles vão buscar rebater uma outra ideia que há no Brasil, sustentada por alguns autores, que apontam o seguinte: a professora Ana Cláudia, o professor Aurí Lopes Júnior, Salo de Carvalho e demais pessoas que se afirmam garantistas não compreenderam a obra do Ferraioli. Quem compreendeu a obra do Ferraioli somos nós, adeptos do chamado garantismo penal integral. Antes de passarmos, porém, para esse momento, para encerrarmos esse momento anterior, daquela crítica mais pessoal ao Ferraioli, de uma crítica sem qualquer consistência ao próprio garantismo penal, eu vou pedir a compreensão de vocês para ler um brevíssimo trecho deste livro, Bandidolatria e Democídio, Ensaio sobre Garantismo Penal e Criminalidade no Brasil. Caio, você recomenda a leitura dessa obra? Tem tanta coisa boa para ler. Nesse nosso desafio, nós teremos 30 textos. Há alguns textos que não necessariamente todos precisamos concordar. Tem tanta coisa boa para ler que eu não recomendo a leitura dessa obra. A não ser que você vai fazer um estudo mais aprofundado do garantismo penal e precise, então, por um dever de crítica acadêmica, mencionar também quem discorda do garantismo com ideias e com argumentos pouco consistentes. Em determinado momento aqui deste livro, nas páginas 284 e 285, vou tentar não ler inteiro o trecho, mas sim ir filtrando em alguns momentos. Palavras dos autores, jamais minhas. Abro aspas. O garantismo utiliza a luta de classes no discurso. Mas, como adverte Olavo de Carvalho, a mais alta forma de poder é aquela que governa as mentes dos homens. E ainda, para Olavo de Carvalho, definir o poder exclusivamente por critérios econômicos e políticos foi um truque sujo da inteligentsia para ocultar seu próprio poder. O que significa que são as castas e não as classes sociais que estão em constante tensão. Não em luta apenas, mas em conflito e colaboração mútuas. Os autores prosseguem. O garantismo é fruto de uma simbiose, de uma casta sacerdotal. Ideólogos, acadêmicos, cientistas, setores da mídia e técnicos que exercem a autoridade espiritual da religião estatal, com uma casta aristocrática, juízes, banditismo organizado, movimentos sociais que exercem o poder temporal decorrente dessa visão sacralizada do Estado, suprimindo a metafísica para pôr em seu lugar o positivismo, desvirtuando o senso de proporcionalidade entre crime e castigo, e sob o pretexto de buscar a legitimação de um direito penal em crise, até porque a repressão à revolução armada não interessa, obviamente, aos revolucionários, acaba com o fundamento mesmo das penas e força a conclusão de que o direito penal não tem legitimidade alguma, salvo se convertido em algo que não é mais direito penal, mas uma espécie de pseudopedagogia para adultos desviantes. Antes de prosseguir aqui nessa leitura, é um método que ficou muito conhecido nos últimos anos no Brasil, a partir desse que é ou foi um dos principais ideólogos da extrema-direita no Brasil, que foi o Olavo de Carvalho. É um texto raivoso, é um texto muito adjetivado, que não reconhece no interlocutor uma pessoa confiável. É um ideário anticientífico. É um ideário que se vale de uma falta de consciência popular para dizer quem está correto é aquele cidadão comum embrutecido, que não teve qualquer acesso a um conhecimento mais especializado sobre segurança pública, sociologia, antropologia, direitos humanos. É o cidadão comum o portador do conhecimento que deve ser, de fato, aplicado na sociedade. É uma tática muito bem conhecida da extrema-direita, que teve
e continuará tendo, lamentavelmente, como um dos principais ideólogos, Olavo de Carvalho. É um texto ofensivo, que é raro ter 3 ou 5 páginas sem ofender quem discorda das ideias. Os autores prosseguem. E vocês viram, na parte final, o equívoco em relação ao garantismo penal. Deslegitimação da pena? O Ferraioli legitima a pena. O Ferraioli não quer acabar com o direito penal. Prossigo nas palavras dos autores. Nota-se a ressignificação do sentido mesmo da pena criminal, que de suas funções retributiva e preventiva, de índole expiatória e exemplar, passou a quase exclusivamente ser considerada meio de recuperação do criminoso. Ferraioli dedica pouquíssimas páginas para tratar da teoria da prevenção especial. Ele acredita na finalidade da prevenção geral. Errado de novo os autores. Palavras deles, continuando. Esse é mais um exemplo de sucesso do empreendimento de manipulação da linguagem. Nesse caso, baseado no mito roussoniano do bom selvagem. Ao forçar o indefeso indivíduo a enxergar o criminoso como, ao invés de algoz, como pobre vítima, o bombardeio dos meios de difusão cultural promove um tipo de estimulação contraditória. A lógica é bastante simples. Submetido a uma pressão insuportável, o cérebro encontra alívio comportando-se de modo invertido, aceitando plenamente a autoridade do seu algoz em busca de alívio. Não prosseguirei na leitura. Vejam que a tática muito comum da extrema-direita, dos discursos da extrema-direita, está aqui, no sentido de dizer que há uma guerra cultural. Há uma guerra cultural, inclusive, nas ciências criminais. É um texto que, da primeira à última página, possui baixíssima densidade teórica e estabelece um monólogo teórico. Conversa somente com esse ideário da extrema-direita, com pouquíssimas menções à própria obra do Ferraioli. Vamos seguindo para a segunda parte sobre essa chamada uma visão monocular sobre o garantismo penal. A professora Ana Cláudia, que eu insisto, é uma promotora de justiça do Ministério Público do Pará, assim como um dos seus coautores. Por que desse aviso? Porque, lamentavelmente, é muito comum atribuir a pecha de quem não é promotor de justiça, quem não é juiz, que é o meu caso. Atualmente eu sou apenas e exclusivamente um professor. Eu era defensor público federal. Há uma pecha que costuma ser empregada no sentido de que, se você discorda de mim, você que é defensor, advogado, é porque você se entusiasma com a impunidade. Aqui é uma promotora de justiça falando. E um promotor de justiça também coautor, que vão divergir de forma muito contundente dos trabalhos de outro membro do Ministério Público, que é o professor Douglas Fischer. O professor Ana Cláudia e os coautores colocam assim: em uma obra dedicada ao garantismo penal integral, Douglas Fischer coloca em debate uma questão para sua formulação acerca do garantismo. O que é o garantismo penal na íntegra das proposições de Ferraioli? Douglas Fischer afirma ainda a existência de um equívoco no modo de compreensão do garantismo no Brasil e que pode ser sintetizado a partir de uma expressão, também por ele criada, qual seja a de que se experimenta no Brasil um garantismo penal hiperbólico monocular. A adjetivação persiste. Douglas Fischer denuncia com isso uma suposta interpretação parcial e cindida da teoria de Ferraioli, em que se descuidaria em termos de proteção dos direitos das vítimas, centrando-se a leitura do garantismo penal exclusivamente nos direitos do acusado. Sigo ainda nas palavras dos autores. Douglas Fischer aponta que a leitura mais adequada do garantismo penal é a de que não apenas os direitos fundamentais individuais, mas também os direitos de índole social e coletiva devem ser alcançados pela proteção do direito penal. Douglas Fischer não critica a teoria garantista de Ferraioli, mas sim afirma que a sua hipótese encontra guarida no pensamento de Ferraioli.
Vejam só que interessante. Diversamente daqueles outros membros do Ministério Público, dessa obra de baixíssima densidade intelectual e teórica, que discordam do garantismo penal, criticam o próprio Ferraioli, o garantismo penal integral, nos trabalhos de Douglas Fischer e outros autores, adota uma estratégia inversa. Acusam os chamados garantistas no Brasil de terem lido de forma equivocada a obra do Ferraioli. De modo que somente eles, os garantistas penais integrais, teriam de fato entendido o que o Ferraioli quis dizer. Vejam só o que a professora Ana Cláudia e os demais coautores colocam a respeito do garantismo penal integral. Há uma grave falha teórica na formulação de Douglas Fischer. Quem está colocando isso? São 2 membros do Ministério Público e outro coautor. Não é apenas o Caio. Há uma grave falha teórica na formulação de Douglas Fischer. Ao mobilizar uma suposta integralidade no pensamento de Ferraioli, o que pode dar-se apenas por ficção, Douglas Fischer comete o equívoco não apenas terminológico, mas também epistemológico, de atribuir sentidos equivalentes à expressão garantismo jurídico e garantismo penal. Direito e razão, como sabido, concentra precisamente a elaboração de uma teoria do garantismo penal. Diz respeito, pois, à construção de um modelo de contenção do poder punitivo. É pressuposto básico e necessário para a compreensão de todos os elementos que dão sustentação ao garantismo penal, à sua vinculação, enquanto modelo teórico, à limitação da intervenção penal do Estado em face do indivíduo. É um trecho um pouco mais extenso. Peço a compreensão. Vamos para mais um ponto da crítica dos autores. É exatamente esse o equívoco que surge da expressão garantismo penal integral. Ao propor um modelo de direito penal calcado em premissas de proteção, não apenas dos direitos de liberdade e, por via de consequência, do acusado em face do Estado, trazendo para o campo penal pressupostos de proteção de defesa social, sob a justificativa de que Ferraioli alcança, através do garantismo, a necessidade de proteção de outros direitos fundamentais, Douglas Fischer descuida que o garantismo corresponde, vejam só que importante, a um projeto teórico multinível. E que, se Ferraioli desenvolve uma teoria de direitos fundamentais, tal não se dá exata e exclusivamente no interior da construção do modelo de direito penal que desenvolve em Direito e Razão. Em outras palavras, na obra extensa do Ferraioli, que não se limita ao Direito e Razão, uma teoria do garantismo penal, há uma expansão multinível do garantismo, como modelo de organização de todo o aparato do sistema de justiça do Estado. E nesse modelo multinível, é evidente que há espaço para a proteção dos demais direitos fundamentais, direito à segurança, os demais direitos sociais. Mas a teoria do garantismo penal compreende que, no momento do processo, o sujeito mais fraco ou mais débil, no vocabulário do Ferraioli, é o réu. E é em relação ao réu que é erguido todo um monumento de axiomas para protegê-lo contra o arbítrio estatal. Nas demais facetas do garantismo jurídico mais amplo, num esquema multinível, aí sim, há amplos espaços para demandas de prestações sociais em relação ao Estado, mas isso não se confunde com o garantismo penal do Ferraioli. Voltando aqui para a tela, ainda na crítica dos autores, neste ponto, a autodefinição dada por Douglas Fischer, com o sentido de que a formulação por ele proposta alcança a integralidade dos pressupostos de Ferraioli, não encontra guarida no aprofundamento teórico que exige a teoria garantista. Trata-se ela própria de uma espécie de leitura monocular do garantismo, confundindo o garantismo penal com a extensa e obra teoria do direito de Ferraioli. O garantismo penal integral reduz o campo, por assim dizer, periférico de visão acerca da produção intelectual do professor italiano, ocasionando um efeito de profundidade limitada, na essência, uma autêntica visão monocular.
Para encerrarmos este momento de as críticas e os críticos do garantismo, já avançando aqui para os momentos finais dessa nossa aula, professora Ana Cláudia e os demais coautores advertem para o seguinte: talvez se possa dizer que no Brasil o garantismo penal adquiriu maior relevo para o senso comum e para os discursos de baixa densidade teórica que lhes são consectários do que propriamente para o labor acadêmico. Ocorre que esse deslocamento da teoria para o território do senso comum produz incontáveis prejuízos, o de maior expressividade. Possivelmente é o nivelamento da expressão garantismo à pecha de defesa da impunidade. Outro aspecto que está por trás das críticas ao garantismo é um projeto que vem sendo posto em prática gradativamente, a maximização penal, que significa a criação de novos tipos penais, o aumento de penas, o endurecimento da execução penal e a supressão ou flexibilização de garantias processuais penais. E com isso, na conclusão dos autores, nós temos o seguinte: aqui, de forma singela, ao escrevermos esses apontamentos aos críticos, prestamos em verdade nossa homenagem a um dos maiores juristas dos últimos tempos, ou por que não dizer, de todos os tempos. Aqueles escritos rasteiros a que nos reportamos ao longo do texto cairão no esquecimento. A obra de Ferraioli será cada vez mais objeto de estudos e pesquisas. E para encerrar agora com um comentário mais meu sobre o chamado garantismo penal integral, começo dizendo que não é uma crítica pessoal aos autores. A pessoa do professor Douglas Fischer, que possui bons trabalhos sobre processo penal, nem tampouco aos demais autores da obra, que é essa obra coletiva, Garantismo Penal Integral. Alguns textos, inclusive, publicados nessa coletânea, não têm qualquer relação com o ideário do garantismo penal integral, o que, aliás, é muito comum em coletâneas de artigos. Em algumas coletâneas, nesta em especial, não há um grande fio condutor entre os trabalhos que compõem essa coletânea. O fato de contar também, numa nova edição, com prefácio ou apresentação do próprio Ferraioli, nem a mim, nem a muitos convencem nem um pouco. É bem improvável que o Ferraioli tenha se disposto a ler vários trabalhos escritos no nosso idioma para somente depois redigir um prefácio ou uma apresentação que consta numa edição mais recente dessa obra, uma apresentação, um prefácio do Ferraioli. O Ferraioli é um autor que podemos colocar numa esfera institucionalista. O que significa dizer? Ele possui vários textos importantes de homenagem, de celebração e de entusiasmo com as instituições. Tem bons textos sobre o Ministério Público, bons textos sobre a magistratura e tem também bons textos sobre a Defensoria Pública. Mas voltando aqui ao ponto central, para depois caminharmos para o fim dessa nossa pequena aula. O primeiro texto é o texto do professor Douglas Fischer, que me parece a principal referência no garantismo penal integral, que cunhou a expressão e também cunhou a expressão de que no Brasil nós teríamos, na verdade, um garantismo penal monocular, hiperbólico monocular. O primeiro texto é dele, mas o que eu gostaria de ressaltar a respeito deste trabalho? Durante os trabalhos do professor Douglas Fischer e também em alguns textos que compõem essa coletânea, nós vamos encontrar, por exemplo, textos defendendo relativização de nulidades. O Ferraioli dedica um tópico exclusivo sobre isso no garantismo penal. Ele não concorda com relativização de nulidades. Nessa coletânea, nós encontraremos todo o entusiasmo especial com a prisão preventiva. Eu já disse lá atrás. O Ferraioli é simplesmente contra o Instituto da Prisão Preventiva. Neste trabalho e também em outros trabalhos no âmbito do Ministério Público, mais especificamente no âmbito do Ministério Público Federal, nós teremos distintas propostas no contexto desse chamado garantismo penal integral, no sentido de se aumentar penas. O Ferraioli defende como limite máximo de pena no direito penal nacional 10 anos de prisão.
Nós veremos principalmente ainda em todo o ideário do garantismo penal integral e nos trabalhos de alguns dos autores dessa coletânea, um excessivo entusiasmo com o processo penal negocial, principalmente com a colaboração premiada. E vejam só, para quem leu, de fato, o garantismo penal do Ferraioli, está cansado de saber. O Ferraioli não concorda com nenhum espaço de consenso que implique em condicioná-lo à delação ou colaboração no processo penal. O Ferraioli considera que essa proliferação de espaços de consenso consiste na ruína do processo penal, de modo que alguns dos postulados mais relevantes do garantismo penal integral, prisão preventiva, aumento de penas, relativização de nulidades e colaboração premiada, tudo isso o Ferraioli rejeita em absoluto. Para encerrarmos, o garantismo penal integral pode ser defendido, não com esse nome. As ideias desses autores são ideias sustentáveis. Não são ideias em si equivocadas. O equivocado é se aproveitar de um marco teórico que está muito distante deles. Está na mesma distância da minha pequena cidade em Minas Gerais até em Roma, na Itália, país do Ferraioli. É essa distância entre o garantismo penal integral destes autores do verdadeiro e legítimo garantismo penal do Ferraioli, que, em resumo, é um conjunto de ideias de limitação do poder punitivo estatal. Caio, mas e o próprio Ferraioli? O que ele diz sobre isso? Nós vamos encerrar justamente conferindo o que o próprio Ferraioli diz sobre o garantismo penal integral. Em uma vinda recente do Ferraioli ao Brasil, entre os anos, não sei se foi em 2020, 21 ou 22, ele participou de uma extensa entrevista com vários juristas e acredito que também jornalistas, e um dos juristas presentes, salvo engano, quem formulou essa pergunta foi o professor, defensor público do Estado de São Paulo, por quem tenho tanta admiração, Gustavo Octaviano Diniz. Pergunta ao Ferraioli, questiona-se, tendo como premissa a máxima efetividade do garantismo penal, deve ser aceita a flexibilização de garantias previstas nos tradicionais axiomas do garantismo em prol da tutela penal de interesses coletivos, como segurança pública, saúde pública ou regularidade da administração pública? É possível ter tal sacrifício com uma evolução natural e esperada do garantismo na defesa dos interesses coletivos? Resposta do Ferraioli. Se você está me acompanhando aqui pelo YouTube, no Utopia Podcast ou dentro da plataforma do Tudo de Penal, você está visualizando o print com a resposta do Ferraioli. Nas palavras do Ferraioli, tenho afirmado que o garantismo não é apenas garantismo penal. O garantismo é um paradigma teórico, válido para todos os direitos e todos os bens fundamentais. Mas isso não implica, de modo algum, as consequências que, de acordo com a sua pergunta, os expoentes do chamado garantismo penal integral gostariam de extrair. Não é compreensível quais vantagens a segurança pública, a saúde pública, entre outras, poderiam ter às custas de lesões a garantias processuais e criminais, enquanto, por outro lado, são absolutamente evidentes as violações aos direitos e à segurança dos cidadãos que resultariam de tais lesões. É o próprio Ferraioli que diz que os defensores do garantismo penal integral estão errados, que as suas conclusões não podem ser extraídas do seu garantismo penal. Com isso, encerramos mais uma aula aqui do Tudo de Penal. Se você acompanhou pelo Utopia Podcast e ainda não é assinante do Tudo de Penal, você encontrará um link na descrição para se inscrever na nossa plataforma e por um investimento muito em conta você terá acesso a muitas informações relevantes sobre ciências criminais.